Nilce do Socorro Guimarães Maia, este é o meu nome civil. Mas aqui na minha cidade, né, aqui no meu município, eu sou conhecida por todos como Preta Maia. Um apelido carinhoso que eu recebi quando nasci da minha avó paterna. E trago por esses 62 anos de idade que eu tenho. Nasci e me criei aqui às margens deste rio. Aí esse rio, como eu digo, este rio é minha rua, né? Então fui para Belém, como todo filho de pobre. Vai para Belém para estudar, para a capital. Estudei, me formei, sou pedagoga. Trabalho na Universidade Federal do Pará. E casei com José Rubens dos Prazeres Maia. Vivemos por 35 anos de casado, mais 2 de namoro, 37 anos de vida em comum. Fui muito feliz, vivi o meu grande amor com este homem. Dele eu tive 3 filhas, Noane, Nayane e Neilane. Foram os tesouros que ele deixou para mim. A gente diz assim, eu não sei se foi por coisa do destino. Eu digo assim, o Senhor precisou dele. E pela Covid, meu marido partiu. E eu tive que me reinventar junto com minhas filhas. Este sítio aqui, que a gente chama de Guimaia Tauaré, foi construído, idealizado por ele. A minha participação na construção foi porque o terreno era do meu pai e meu pai negociou com ele. Então é um terreno que já vem de família, foi de um tio do meu pai vendeu para o meu marido, ficou na nossa família. E ele tinha feito aqui. Em 8 meses ele construiu isso aqui tudo. Casa, tudo ele construiu. Então ele era muito visionário, meu marido. E ele falava assim, minha filha, isso aqui vai ser um paraíso e vai ser um lugar de se ganhar dinheiro. E ele falava muito para nossas filhas, minhas filhas, se vocês souberem administrar, vocês não vão ter problemas financeiros no futuro de vocês. Vocês vão ser patroas de vocês, mas vocês têm que saber administrar. E ele plantou aqui, logo de início ele começou com 3.000 pés de açaí e depois plantou mais. Então hoje em dia tem cerca aqui, acho que calculadamente uns 15.000 pés de açaí, considerando as touceiras, né? Que geralmente são três palmeiras em cada touceira. Mas não era exatamente o açaí que nós tínhamos que ter como nosso grande impulsionador, digamos assim, de empreendedorismo. E um dia a minha filha, a Nayane, a segunda, chegou lá de cima, aí a gente estava naquela dúvida, o que é que a gente faz? Meu Deus, coisas que a gente tinha que fazer. E dentre as coisas que ele deixou para nós, ele deixou o Benedito Alencar, que a gente chama de embrulho, que é o nosso grande parceiro, né? Tem nos ajudado até aqui. A gente tem nossas brigas, né? Eu brigo muito com ele e tudo mais. Eu sou muito grata por ele existir nas nossas vidas, tá? Ele sabe disso, que eu brigo por uma razão que ele sabe por que eu brigo com ele. Então aí, um dia ela chegou para mim e ela disse, mãe, nossa virada está no cacau. E o cacau era, digamos assim, uma coisa que estava só mesmo como um pano de fundo, não era o principal. E aí nós começamos a ver o cacau, porque quando ele era vivo, ele colhia o cacau daqui e dividia com um rapaz aqui que trabalhava conosco. E ficava metade para nós e a metade era o meieiro. Só que esse meieiro era assim, o meieiro ficava com a metade dele de fato e o meu marido ficava com a suposta metade mais as despesas. E quando ele faleceu, eu assumi tudo e eu conversei com o rapaz, eu disse assim, olha, você pode continuar sendo meu meieiro, com uma diferença. Você tem que dar a sua parcela de contribuição. Eu entro com o terreno, com os acessórios para a gente colher o cacau, secar e tudo mais, e você vai entrar com o seu trabalho e a manutenção da propriedade. Ele não quis, porque ele não voltou, né? E daí nós começamos a apanhar o cacau e tal, mas era pouco. Aí no primeiro ano, né, que a gente assumiu de fato, nós colhemos em torno de uns 600 a 700 quilos de cacau. Só nós mesmo, eu com o embrulho e as meninas, assim, a gente fazendo essa coisa bem
bem simples, com nenhuma tecnologia, com nenhuma preocupação em fazer uma amêndoa de qualidade. A gente fazia a amêndoa que é comercializada comumente, que é a amêndoa que é vendida para commodity, tá? Que é uma amêndoa que realmente não tem qualidade, seca de qualquer jeito. E mais uma vez a Nayane veio e disse assim: mamãe, nós temos que entrar em contato com uma pessoa que é o César de Mendes, que é um grande conhecedor de cacau. E nós mandamos um direct para ele e imediatamente ele respondeu, mandando o número do telefone dele, e a gente entrou em contato. E daí ele veio, visitou nossa propriedade, gostou e deu para nós uma formação. Nos ensinou como fazer um cacau fino, como fazer de fato uma colheita que você sai da floresta à barra, colhe o cacau, tira, né, despolpa, leva para a gente coloca nos coxos, fica na fermentação, depois vai para a secagem. Da secagem você tem um período que você faz todo esse processo que você vai transformar no chocolate que todo mundo se delicia. Esta foi assim que tudo começou. Então, da dor, nós transformamos nisso. A dor com a perda do meu marido, né, pai das minhas filhas, nós buscamos ocupar as nossas vidas no trabalho. E é difícil a gente falar e não lembrar dele. Eu tenho certeza que onde ele estiver, eu peço muito a Deus nas minhas orações, que ele esteja ao lado de Deus, que é lá o lugar que ele merece, sabe? Muitas vezes a gente diz assim: ah, eu sofro, ah, eu sou uma pobre coitada. Eu não sou uma pobre coitada. Eu falo com muito, não é com vaidade, mas eu falo com prazer. Eu sou muito guerreira. E junto com as minhas filhas, nós somos 4 guerreiras. Que nós tiramos da dor esse feeling, né, do cacau. Do cacau que a gente oferece para os nossos consumidores. Nós temos já alguns bons clientes que fazem da nossa amêndoa o seu momento de prazer. Das nossas barras de cacau, 100% cacau, o seu momento de prazer. Você se alimentar com um produto orgânico, 100% natural, 100% da Amazônia, sabe? Essa Amazônia que precisa tanto ser valorizada, tanto respeitada. E não tem preço, sabe? Nada no mundo paga este prazer que hoje nós sentimos. Eu, enquanto a matriarca hoje, né, das minhas filhas, dessa nossa família, né, o que nós temos hoje, que eu tenho certeza com a inspiração que veio do Rubens. Essa inspiração, ela veio do Rubens para nós. Que ele, de alguma forma, lá de onde ele está, no mundo espiritual, no mundo celestial, na pátria celeste, como eu sou católica, né, então eu creio na pátria celeste, de lá de onde ele está, ele nos inspira a fazer o melhor para o nosso povo, o povo ribeirinho, o povo que precisa ser visto além desse espaço geográfico aqui. Então, o cacau que nós trabalhamos, né, ele é o cacau de várzea, é um cacau de origem nativa, tá? Esse cacau aqui, ele é reproduzido, mas de um cacau que foi de origem nativa e que a gente procura preservar. Porque hoje nós temos o cacau híbrido, né? Que é um cacau que foi criado em laboratório, tem toda aquela coisa que leva insumos defensivos agrícolas, aquela coisa toda. E o nosso cacau não. O nosso cacau, quem
alimenta nossa plantação é a água, é a maré. Nós temos a maré que sobe e a maré que desce. Então, quando a maré sobe, ela traz os nutrientes necessários para alimentar esse cacau de várzea. E quando a água desce, fica depositado todos esses elementos orgânicos que o cacau precisa para ter este sabor, aroma, qualidade que é apreciado pelos grandes chocolatiers, pelos grandes chocolateiros. Então, e essa é a diferença muito grande e que a gente já ouviu vários testemunhos de conhecedores, né, do mundo do cacau, essa diferença entre o cacau de várzea e o cacau de terra firme, tá? Que o cacau de terra firme é um cacau mais ácido, e o cacau de várzea é um cacau mais suave, mais adocicado, onde você tem o amargo natural da amêndoa, mas que é um amargo suportável. E nesse processo dessa fermentação, que ela pode levar até 7 dias, mais se apura esse sabor, porque a gente não extrai a polpa, a gente não extrai a mucilagem, que dá esse sabor agradável, prazeroso para o cacau. Há muitos que preferem o cacau, o chocolate puro, né? Sem adição de açúcares, leites. Então tem pessoas que preferem, há muitos que preferem. Eu particularmente eu prefiro o cacau, quanto mais forte, mais amargo ele for, para mim ele é melhor. Eu dispenso a adição de açúcar. Entendeu? Então aí daí surgiu essa história, né, do nosso cacau ser isso. E hoje nós atendemos uma clientela que trabalha alguns que eles chamam de sagrado. É o sagrado. São pessoas, são comunidades que usam esse cacau para esse grupo que eles chamam de sagrado. Eles pegam a barra, né, do cacau e fazem um ritual. Eles oferecem aos deuses, né? Porque o cacau ele tem toda uma história, né? Que ele vem dos incas, né? Tudo que tem toda essa história da ancestralidade. E hoje eles preservam esse ritual. Se reúne um grupo de amigos, de adeptos, e eles tomam o cacau. Tem muitos que usam na pele, né? Fazem vários rituais com o cacau, que é desse grupo chamado sagrado. E a gente já tem alguns clientes que nos pedem sempre essas barras, que é chamado licor, né? Que é o cacau só derretido, 100% cacau, sem adição de absolutamente nada, nada, nada. Ele é 100% puro, 100% orgânico, 100% de várzea. Então é você chegar e ter algo legítimo. É um cacau que ele te dá muito trabalho para fazer. Então, automaticamente, ele já te leva a um custo. Por exemplo, quando a gente teve que fazer a estufa, nós tivemos que fazer uma estufa, né, para secagem, uma estufa que é toda coberta com material apropriado, que é uma lona chamada sombrite, que você tem que ter toda aquela impermeabilização, as bandejas feitas com madeira apropriada, madeira que não passe sabor nem cheiro, não influencie na qualidade dessas amêndoas. A mesma coisa é o coxo, né? Nós tivemos que fazer também uma casa de fermentação com coxos adequados, também com madeiras de qualidade para fazer todo esse... Então é um investimento muito grande, muito grande. E quando você vai comercializar, se você for comercializar aqui no município, você vai receber o preço do cacau de commodity, porque não é valorizado. Então você tem que mandar para fora do estado. Em Belém você já consegue, alguns consumidores que trabalham com cacau fino, nós temos o Fábio Cecília, o próprio De Mendes, eles têm uma fábrica de chocolate De Mendes que já está conhecida, né? Em São Paulo você já tem muito, no Pão de Açúcar já é comercializado muito esse cacau que é daqui. Nós temos uma barra lá que é usada da nossa amêndoa, é o De Mendes Mocajuba, que é da nossa amêndoa, daqui do Tauaré. E aí, mas aqui você não consegue um preço. E se você for levar para fora, você consegue um preço bem melhor. Que, nossa, nem se compara.
sabe? Aqui você, digamos, nos dias de hoje, você consegue aqui em Mocajuba R$10. Eu acredito que é o máximo que eles estão pagando no quilo do cacau, porque eles não valorizam o cacau fino. Eles compram o cacau que é o cacau de commodity, que é esse cacau comum, que vai para a extração da manteiga, porque eles querem mais a extração da manteiga para as fábricas de cosméticos, né? E para o chocolate, o que importa para o chocolate, para as grandes indústrias do chocolate, é a manteiga do cacau. Aquele bagaço, digamos assim, de uma forma bem simples, o bagaço que sobra desse cacau faz o achocolatado. O que a gente gasta hoje para a gente fazer 1 quilo de amêndoa fina, você vai gastar em torno do que? De uns R$22 para você ter 1 quilo de amêndoa fina, para o chocolate fino. Então você tem que vender num preço que te compense isso. Dificuldade de escoar a nossa produção. Para você levar daqui para Belém, você vai pagar um frete caro, muito caro. Embora a gente já tenha uma estrada, uma rodovia que poderia facilitar esse escoamento dessa produção, mas não há. Hoje nós temos grandes incentivadores da produção da amêndoa fina, que é uma parceria da FAEPA com o Senar e a CEPLAC, né, que é a comissão da lavoura cacaueira, que já vem há muitos anos trabalhando com cacau. E de repente agora, do ano passado para cá, eles começaram a ver com bons olhos, sabe, esse lado da nossa produção de cacaueira de área de várzea. E eles têm dado um apoio muito grande para nós. Você viu aqui, né, a gente recebe aqui na propriedade pesquisadores do Museu Guild, pesquisadores da própria CEPLAC, que vem aqui colher material, vivenciar aqui esse nosso lado mesmo amazônico, ribeirinho, várzea, para se apropriar de mais informações para a melhoria do nosso cacau de várzea, de valorização do nosso cacau de várzea. Então isso para nós está sendo muito bom, sabe? Hoje está sendo muito bom. Eu considero assim, eu vou até citar o nome de um técnico, que é o Dr. Luiz Pinto, que é o responsável por esse projeto do cacau de várzea. Ele tem sido assim um grande incentivador de valorizar nossa produção, de valorizar nosso produto e abrir portas. Porque o que eu falo assim, eu tenho um conhecimento maior com as pessoas, mas quem, por exemplo, o meu vizinho aqui, ele foi motivado a fazer um cacau fino, mas ele não tem mercado. Como que ele vai escoar essa produção? Ele não tem a condição necessária, financeira mesmo, para levar essa sua produção para um mercado que valorize mais, que seja competitivo à altura do trabalho que se faz. E aí, o que é que ele vai fazer? Aí surgem as sugestões. Vamos formar uma cooperativa. Vamos formar uma associação. Eu acho que a cooperativa é uma coisa assim, muito boa, mas desde que ela seja tratada com muita seriedade. Porque você vai plantar nas pessoas uma esperança. Você pode até dizer assim, se algo der errado, você brincou com a esperança das pessoas. Então você tem que ter muita responsabilidade, muita seriedade, muita honestidade para fazer esse tipo de coisa. Vamos formar uma cooperativa? Vamos. É interessante, mas vamos fazer uma cooperativa como ela deve ser, voltada para os seus cooperados e não com fins políticos, porque isso acontece muito em cidades pequenas. O cara vem, faz aquela oferta maravilhosa, traz aquele... enfeita, como o meu marido dizia, enfeita o pavão e depois dá o bote, sabe? Que aquilo seja um trampolim político e realmente não se concretiza aquilo para que ela se destinava. Porque não é, formar uma cooperativa não é só você arranjar sócios, você tem que investir capital. Os sócios têm que investir um capital ali na cooperativa,
que é aquilo que vai ajudar. Você tem uma produção, mas o mercado não está bom, eu não estou conseguindo um preço bom, a cooperativa vai comprar de ti e vai segurar um preço. Quando ela vender num preço bom, ela vai devolver os teus dividendos, né? O que foi o lucro com que ela atingiu, ela tem que ser dividida entre os cooperados. Então, é isso que a gente precisa realmente trabalhar, que isso vai melhorar esse mercado, vai melhorar escoar essa produção e não ficar só nos sonhos. A minha preocupação muito grande é isso, porque vem todo mundo com um bolo maravilhoso, mas na hora que você vai comer, são poucos que comem.